Olá, meus queridos, uma boa tarde a todos, né? Um bom dia, que o Senhor abençoe a tua vida, e o que Magal tá falando com vocês. E eu tô devendo para vocês uma explicação, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Israel, o porquê daqueles conflitos em cima do Monte do Templo, que foi agora na noite de sexta, né? Por causa foi o último dia do, do mês sagrado do Islã, que é o Ramadã, e tiveram em cima do monte do templo para as orações da noite final do Ramadã, ali uns 70 mil que teve confrontos com a polícia. O que está sendo relatado na mídia, tá? O que está sendo relatado na mídia é que o motivo é por causa de uma lei israelense que existe e por causa de, se não me engano, foi entre acho que 4 ou 7 famílias que foram expulsas de suas casas lá no lado oriental de Jerusalém, que os árabes, que os palestinos reivindicam como a capital de um futuro estado. Como que acontece? Existem hoje, né, quando lá em 1948 surgiu o Estado de Israel, partilharam, disse que ali, né, segundo o Tratado de Balfour, que foi na verdade foi esse lá antes, na Primeira Guerra, que foi declarado que seria então ali a Palestina, né, que eles chamam, seria dividida. Seria um Estado israelense, um Estado judeu, e o outro Estado, um Estado palestino. O Estado de Israel, de fato, se consolidou, existe, está aí, forte, soberano, porém o Estado palestino nunca chegou a ser um fato, né? E eles vivem dessa promessa da ordem internacional, da ONU, e são uma causa aí muito usada e apoiada pelo mundo muçulmano, mas que nunca vingou. Os palestinos nunca se tornaram um Estado. Só que em 48, quando surge o Estado de Israel, foi dividido, partilhado o território. A parte ali onde é Gaza hoje era um kibbutz antigamente. Hoje está na mão do Hamas. É uma facção, o Hamas, que é considerado pelo mundo terroristas. Eles são o lado mais, digamos, radical. Eles são mais radicais, eles apregoam abertamente, eles querem a destruição do Estado de Israel, expulsar todos os judeus de lá, e eles não aceitam dois estados, eles querem a destruição completa de Israel. Já na Cisjordânia, que é já lá West Bank, que é a parte onde fica Judéia e Samaria, que é o lado oriental, que também é a parte oriental de Jerusalém. Este, que fica mais próximo também da fronteira com a Jordânia, que é o Jordão, este é comandado pelo Fatah, que é uma organização política que hoje, apesar de parecerem que são unidos os palestinos, eles não são. Eles são inimigos, adversários políticos do Hamas na faixa de Gaza. E o Fatah, que é liderado pelo Abu Mazen, que o mundo chama de Mahmoud Abbas, que hoje está com a saúde deteriorada, eles estão entrando num período de eleições, né? Ele entrou, depois de muito tempo, de décadas aí que se passam, eles vão ter uma eleição. E essa eleição é interessante para o Hamas, porque eles querem comandar a parte da Cisjordânia. A Cisjordânia é onde entra o dinheiro que depois é distribuído para todos os outros lugares, para todos os palestinos, inclusive enviado uma parte para Gaza, onde está o Hamas. Tá bom? Eles têm essa questão e foi pedida eleições. Vamos ter eleições aí. Vamos lá, tudo bem. Entramos nesse contexto, mas o que tem a ver essa questão das famílias expulsas? É porque em Israel existe uma lei no Estado judeu, que se uma família judia provar com documentos, provar na lei que elas tinham propriedade naquele território oriental e tinham casas e terras que pertenciam a elas ou sua família antes de 48, então o tribunal daquele local pode decidir expulsar as famílias palestinas que residem ali e vai devolver aquela terra para aquela família judia, porque eles provaram na lei que aquela terra pertence a eles, ela está sendo tomada hoje, usurpada por palestinos que não têm direito àquela terra, não compraram, não adquiriram, nem por herança, nem por nada, estão ali porque os judeus foram arrancados de sua terra à força. Ao mesmo tempo, gera uma indignação do lado palestino e muçulmano, porque são famílias que talvez nem tenha nada a ver com o que aconteceu lá no passado e agora são expulsas de sua casa. Então a gente tem que entender isso. Tomem cuidado.
A liderança palestina é uma coisa, o povo palestino é outro, tá bom? E não é que todo o povo palestino não presta, eles odeiam Israel, é aquela coisa toda. Essa narrativa vocês têm que tomar cuidado, tá bom? Até mesmo a liderança que existe no Estado de Israel hoje, elas não representam muito os judeus, tá? Tomar muito cuidado, porque as lideranças das nossas nações não tem nada a ver com o povo das nações, nada a ver mesmo, eles não estão nem aí para nós. Mas vamos seguir aqui. E isso aconteceu. E isso está sendo propagado na mídia como o que está sendo causador disso, que é a cidade Sheikh Jarrah, né? E ali essas famílias expulsas, e os palestinos estão falando que agora o desejo dos judeus é expulsar todos os palestinos de sua terra, tomar as suas terras e colocar judeus morando lá. E se não pararem, se o mundo muçulmano, que hoje é 1,8 bilhão de pessoas no mundo, não se mover contra Israel, é isso que vai acontecer. Israel vai expulsar eles de lá e vai virar um caos. Só para vocês terem noção, estão movendo quase 2 bilhões de pessoas contra um estado que é do tamanho de Sergipe, com essa alegação. Tá bom? Então, o que aconteceu? Hoje tem uma outra notícia, eu vou deixar todas as notícias que eu estou falando para vocês na descrição do vídeo, abram e leiam. Uma narrativa, tá bom? O Mahmoud Abbas, ele também adiou as eleições, não vai ter eleições. Adiou as eleições. Aí, quando ele adia as eleições, tem esse movimento em cima do Monte do Templo, aí começou a jogar várias notícias na internet, porque não tinha essa quantidade de palestinos orando lá em cima, no Monte do Templo. Mas de repente chegou um monte. E o que estava sendo propagado na mídia, né, nas redes sociais? A polícia israelense está querendo manchar a santidade de Al-Aqsa. Está querendo entrar dentro da mesquita de Al-Aqsa, que não é aquela dourada, aquela lá é o Domo da Rocha, é de Omar, é a Al-Aqsa, que é a mais sagrada, que é onde Maomé ascendeu ao céu, segundo a tradição islâmica. E disse que a polícia está entrando lá dentro, jogando bombas lá dentro e querendo ferir a santidade de Al-Aqsa. Aí lotou de palestinos em cima do monte do templo e começou a ter confronto com a polícia. A polícia, ela queria proteger, porque ali tem Al-Aqsa e aquele muro daquela parte ocidental é onde fica o Muro das Lamentações. E tinha muitos judeus orando ali. Entendeu? E qual é o problema? Muitas situações, em muitas épocas, os palestinos ficavam dali jogando pedra do outro lado para atingir os judeus que estavam orando, os judeus e as judias que estão orando ali. Então a polícia queria evitar esse tipo de transtorno, para que não houvesse mortes e que também não instigasse o lado judeu a raiva e começasse algo fora do controle. Só que a narrativa muçulmana no mundo, a narrativa árabe é tão forte, o mundo compra tão fácil, Israel não consegue colocar na mídia e se defender de forma clara. Então fica parecendo que o vilão é Israel. A narrativa que saía no meio das notícias árabes era que a polícia israelense entrou dentro de Al-Aqsa, jogou os livros sagrados no chão e começou a pisar. Uma coisa assim grotesca e que não aconteceu. Outra coisa, os judeus nem sobem lá em cima para orar, nem pode subir. Hoje o governo evita isso ao máximo, pede para que os judeus nem subam lá em cima. Eles querem muito isso. É um sonho dos religiosos ter o templo reconstruído, e isso é promessa. Mas não existe esse movimento de fato em andamento, acontecendo aos nossos olhos. É algo escondido, é algo que eles querem, é algo que eles investem, é algo que eles planejam, mas não é tangível isso acontecendo. A narrativa que foi propagada no meio disso tudo também pelos palestinos é: Israel quer ferir Al-Aqsa, eles querem derrubar as mesquitas e querem colocar um templo aqui em cima. E pronto, o mundo muçulmano se movimentou e hoje o mundo inteiro comprou isso. Tá? Essas são as duas narrativas sendo tomadas. Ao mesmo tempo em que Israel está com uma crise de liderança. O que acontece? O Netanyahu não conseguiu montar governo e agora a chance de montar um governo foi passado para o Yair Lapid. Tá bom? Esse Yair Lapid, ele... esqueci o nome do partido dele, mas eu vou pôr na descrição, vocês leiam a mensagem, a matéria eu estou lendo do Time of Israel e do Inet. Ele está conversando com o Naftali Bennett. Eles estão querendo
tendo várias reuniões com vários partidos, eles querem montar uma coalizão, e esta coalizão parece que vai ser um governo com 2 ministros também, 2 chifres, né, 2 chifres liderando Israel, e eles começariam primeiro com Naftali Bennett. Naftali Bennett é aquele que deu um discurso numa sinagoga de que chegou a hora de nós construirmos o templo sagrado. Ele é um pouquinho mais radical, ele já foi ministro da defesa na era de Netanyahu, ele é do Yamina, é o nome do partido dele. Ele também é um pouquinho... eles são totalmente contra a esquerda e contra a participação dos árabes muçulmanos num governo de coalizão. Então nós vamos ter aí talvez uma polarização, uma divisão, racha, se eles se consolidarem ainda mais forte para os próximos dias. Então é para você entender o cenário de Israel. Então, resumindo, disputa pelo monte do templo, a narrativa muçulmana é que Israel quer tomar Al-Aqsa, derrubar as mesquitas e construir um templo. Fala que por causa da lei das famílias expulsas de Sheikh Jarrah, do lado oriental de Jerusalém, eles estão falando que eles querem expulsar os árabes dali e tomar as cidades para os judeus, expulsar os muçulmanos, os árabes de Israel. Ao mesmo tempo, é a outra narrativa que se segue aí, e que essa nós podemos provar, é as eleições. O Hamas está movendo isso para que haja uma crise institucional na autoridade palestina. Se o Abbas não conseguir segurar, ele vai ter que convocar eleições, e se o Hamas conseguir vencer essas eleições e tomar a Cisjordânia, o Hamas ele é financiado, tá? Financiado e fortemente ligado, treinado, inclusive com armas e dinheiro por parte do Irã e do Hezbollah. Nós vamos ter dentro de Israel uma influência agora muito mais de perto e de dentro do Irã e do Hezbollah. E Israel correndo para montar um governo, e seja um governo que consiga lidar hoje com todos estes problemas. São tempos difíceis, tempos muito difíceis, mas é para vocês entenderem o cenário em Israel hoje, tá bom? E mais à frente eu vou trazendo mais informações para vocês, para elucidar mais a situação do país, que é a cidade do grande rei. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir vivermos.